não é só futebol. O futebol é utilizado como um instrumento para um país conseguir se inserir na economia global, fora que gera muita grana, principalmente para os países europeus. E é isso que eu vou explicar hoje para vocês, futebol e geopolítica. Vem cá! E o melhor exemplo para trazer para vocês é o que envolve a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a principal potência do Oriente Médio. É o país que tem o seu sistema de governo pautado numa monarquia hereditária, nada de democracia. E é o principal parceiro econômico dos Estados Unidos no Oriente Médio. É o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. É o país que equilibra o preço do petróleo no cenário internacional. É o país que estabiliza o Oriente Médio, batendo de frente com o avanço do Irã na região. É o país que fala o seguinte: olha, Israel, pode ficar por aí, ninguém vai fazer nada com você. É a grande potência do Oriente Médio. Mas, do outro lado, é um país que é totalmente avesso aos direitos humanos, onde a lei da Sharia é colocada em prática, onde as pessoas não possuem nenhum direito. Claro, nós estamos falando do direito ocidental, a visão de mundo ocidental. A gente tem que sempre lembrar disso. Mas a Arábia Saudita quer ser o quê? Incorporada no mundo e sair da sua bolha. E para isso está utilizando o futebol, como seus vizinhos Catar e Emirados Árabes fez já em determinado momento. A Arábia Saudita está seguindo a cartilha desses dois pequenos países. E o que ela está fazendo? Está estatizando os times de futebol. Os times de futebol estão recebendo investimento do governo saudita para trazer grandes estrelas, como o nosso menino Ney, que já não é mais menino, né? E também ele, Cristiano Ronaldo. Contratos bilionários. Mas se você pensa que é só para eles lá jogarem futebol e levantar taça, ganhar campeonatos, não. Essas duas figuras aqui somadas têm mais de 250 milhões de seguidores nas suas redes sociais. No contrato do menino Ney está uma seguinte cláusula, que o governo da Arábia Saudita vai poder promover o seu país nas redes sociais dele. Então, com certeza, o menino Ney vai bater uma foto bonita lá em Riad, capital da Arábia Saudita, promovendo o país, mostrando que o país agora está aberto para a entrada de turistas. Aí você fala assim: Gia, mas por quê? Gente, um post do Neymar nas suas redes sociais tem um alcance de 20 milhões de pessoas. Esse cara aqui, Cristiano Ronaldo, que tem um dos maiores Instagrams do mundo, com mais de 150 milhões de seguidores, vai transmitir o campeonato da Arábia Saudita no seu perfil. Olha isso, o alcance que eles têm, e principalmente o alcance nos jovens, que é muito mais fácil abrir a mente deles e desmistificar a visão que os mais velhos têm da Arábia Saudita, que é um país árabe, um país que é contra os direitos humanos, que é um país fechado. No momento que essas duas figuras chegam no país para promover o futebol. Meu filho Pietro, quer uma camiseta do time do Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita. Alguns meses atrás, ele nem sabia que existia esses times de futebol. Olha a importância que eles têm nos mais jovens. Tá, Gia, mas por que a Arábia Saudita ela tá fazendo isso, né? Querendo se abrir, chegar até mais pessoas. Calma que eu vou contar para vocês. Mas antes, desce o dedão no like, se inscreva no canal e deixa sua opinião. Esse canal é um canal de análise geopolítica, não é de leitura de notícia. Nós fazemos análises a partir do meu conhecimento. Eu sou geógrafo, especialista em geopolítica. Se você é contra, cara, deixa nos comentários a sua opinião, se é a favor também, mas sempre com educação, né? Bora lá! Não acabou não!
A Arábia Saudita é vista pelos países ocidentais como um país que não respeita os direitos humanos. E isso é um entrave para que a Arábia Saudita entre na economia global e não somente na questão de venda de petróleo. O foco da Arábia Saudita agora é ser um país aberto para a entrada de turistas, principalmente turismo de negócio, que vai gerar muitos dividendos para o país. Tá, mas para mudar essa visão vai demorar. Por isso que eles buscam acelerar essa visão sobre a Arábia Saudita através do futebol. Dá uma olhadinha nisso daqui, os absurdos que acontecem na Arábia Saudita. Primeiro, repressão implacável com ativistas, com jornalistas e acadêmicos. Se você é contra o regime saudita, você vai ser perseguido. A participação devastadora na guerra do Iêmen. Lembrando você, se você não sabe nada da guerra do Iêmen, é um país que está em guerra faz 3 anos e meio. Essa guerra é advinda da Primavera Árabe. O país se partiu ao meio. De um lado, você tem um grupo apoiado pelo Irã, consequentemente apoiado pela Rússia. Do outro lado, o outro grupo que é apoiado pela Arábia Saudita, consequentemente apoiado pelos Estados Unidos. E é uma guerra sem fim, onde o país está totalmente destruído. E a Arábia Saudita e o Irã têm uma participação gigantesca, já que eles não lutam entre si e eles somente rivalizam, eles utilizam o território do Iêmen para colocar em prática essa disputa no Oriente Médio. Lembrando você que o Irã está na Ásia, mas ele busca essa influência no Oriente Médio. Tá, Gê, mas o que mais que acontece na Arábia? Olha aqui, detenção de mulheres que são pró-direitos humanos, direito para poder viajar, direito para poder estudar, direito para poder dirigir um carro. E essas mulheres que são a favor disso são presas, condenadas. Outro ponto, execuções. Nós tivemos 108 execuções na Arábia Saudita. Mata-se muito mais que em qualquer outro país. Estou falando em relação à morte promovida pelo Estado contra pessoas que promovem alguma ilegalidade. E a grande maioria dessas execuções é ligado ao tráfico de drogas. Punições cruéis, desumanas e degradantes. Se você é contra o regime, por exemplo, escrever um blog contra o regime, você pode ter a sua mão cortada, o seu dedo cortado se você roubar alguma coisa. Então você tem punições medievais ainda dentro da Arábia Saudita. E eu não estou falando do crime organizado do Brasil, tá? Longe, isso não tem na Arábia Saudita. Eu estou falando de roubo de alimento, de uma pichação no muro. A punição é gigantesca. Discriminação religiosa. Gente, a Arábia Saudita é um país sunita. Quem é xiita, a Arábia Saudita não aceita. Tá? Então tem ali, né, aquela discriminação. Lembrando que o Islã se divide nesses dois grupos, xiitas e sunitas. Lembrando que os xiitas estão ligados ao Irã. Tá vendo essa rivalidade entre os dois países? E a coisa mais bárbara que foi o assassinato do Jamal Khashoggi. Ele é um jornalista do Washington Post dos Estados Unidos que fazia crítica ao regime saudita. Ele estava na Turquia, entrou no consulado da Arábia Saudita para emitir um visto e nunca mais saiu. Aliás, saiu num saco preto todo esquartejado. Muitos dizem que ele foi pego pelo serviço secreto da Arábia Saudita, a mando do príncipe, foi morto, esquartejado, seu corpo sumiu. Nunca mais teve notícia do jornalista. O mundo inteiro sabe, todas as evidências levam ao governo saudita, mas ninguém faz nada. Nem os defensores da democracia e da liberdade, os Estados Unidos da América. Os absurdos, absurdo. Por isso que ele quer mudar a sua visão no mundo. Olha isso daqui. Isso aqui, quando você fala Arábia Saudita, é o que vem na ponta da língua. Mas eles querem mudar essa visão e o futebol é um personagem importantíssimo nessa dinâmica. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui nós temos a Arábia Saudita,
né, o maior território aqui do Oriente Médio, mas lembrando que grande parte desse território é deserto. Aqui nós temos os Emirados Árabes e o Catar. A Arábia Saudita está seguindo a cartilha desses dois países, que também investiram no futebol. O Catar investiu principalmente na aquisição de times de futebol do PSG, do Paris Saint-Germain, montando lá um grande esquadrão com Mbappé, Neymar e Messi, para promover o país em relação à Copa do Mundo. Lembrando você que no Catar também aconteceu atrocidades, principalmente com imigrantes que vieram para o país para construir a infraestrutura e os estádios. Então você tinha ali indiano, nepalense, cidadão de Bangladesh, bengales, morrendo construindo aqueles estádios, ou acidente em relação a trabalho, ou também a calor exaustivo. Lembrando você que você está num grande deserto. E o mundo esqueceu, principalmente quando a bola rolou. Aí nós temos aqui, né, Emirados Árabes, que tem a grande Dubai, a linda Dubai, como garota propaganda do país para o mundo. Hoje Dubai é uma das principais cidades do mundo, uma das cidades que recebe gente do mundo inteiro, tanto para turismo daquele trivial de conhecer monumentos, como o turismo de negócio. Dubai é um entroncamento aeroviário. Grande parte dos voos que vão para a Europa ou vão para a Ásia param em Dubai. Dubai tem um dos maiores aeroportos do mundo. É um modelo que deu certo. Com que objetivo? Depender menos do petróleo, tanto o Catar quanto Emirados Árabes. Precisamos depender menos do petróleo. O que a Arábia Saudita está fazendo? Seguindo a mesma toada. Lembrando você que a visão do mundo em cima do Emirados Árabes, do Catar, ela é muito menos negativa do que da Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita demorou para fazer essa transição. E nessa demora apareceu as redes sociais, apareceu a internet, apareceu um mundo muito mais conectado e muito mais informado. Por conta disso, tudo aquilo que a Arábia Saudita fazia dentro da sua bolha, dentro do seu país, reverberou para o mundo. Então a visão, principalmente dos mais velhos, é de uma Arábia Saudita o quê? Contra os direitos humanos. Um lugar que você não pode fazer nada, um lugar fechado. E aí, com o futebol, eles querem mudar isso, principalmente com os mais jovens. O governo dos Estados Unidos fala o seguinte: olha, Arábia Saudita, vamos aliviar. Aí o Antony Blinken visitou a Arábia Saudita falando, olha, vamos diminuir essa pressão quanto cidadão, vamos deixar ele poder viajar, as mulheres poder dirigir, as mulheres poderem estudar, elas terem mais liberdade. Só assim vocês vão ter a maior facilidade de penetração na economia global, principalmente no turismo. Um europeu tem uma visão muito negativa da Arábia Saudita. Tá, mas tudo isso por conta do quê, Gia? Por conta, do petróleo. Você sabe que o mundo está mudando, a energia limpa cada vez ganhando mais espaço, e a Arábia Saudita, que é o maior produtor, o maior exportador de petróleo, sabe bem disso. Então ela quer diminuir essa dependência em relação do petróleo e abrir outras frentes econômicas. E uma frente econômica que dá muita grana é o turismo. Lembrando que a Arábia Saudita é um país que está no Oriente Médio, próximo ao continente mais populoso, que é da Ásia, onde você tem Índia e China crescendo economicamente, e você tem, do outro lado, a Europa. Então, uma área de ligação, uma área que poderia receber muitos turistas, tanto turismo de negócio como turismo trivial. Por isso que Riad e outras cidades da Arábia Saudita estão construindo grandes monumentos, monumentos faraônicos, daquele estilo que nós temos em Dubai, por exemplo, grandes arranha-céus, grandes obras arquitetônicas, a fim de trazer esse público. Mas ele vai conseguir trazer não somente com grandes obras arquitetônicas, e sim mudar a visão do país. E aí entra o futebol, aí entra Cristiano Ronaldo, aí entra Neymar, aí entra Benzema. O futebol é o esporte mais popular do mundo. E esses caras têm uma penetração muito grande entre os mais jovens. Eles sabem que a curto prazo isso não vai acontecer, mas a longo prazo, com essas figuras, vai acontecer. A Arábia Saudita vai se abrir para o mundo
e não vai ter mais essa visão tão fechada. E quem fez isso? Jogadores de futebol. Cara, eles tentaram trazer até o Messi, não conseguiram. O Messi foi para os Estados Unidos. Mas esses outros 3 jogadores e outros tantos que foram para lá vão abrir essa Arábia Saudita. Gostou? O que você acha? Cara, desce o dedão no like e deixa a tua opinião. Será que a Arábia Saudita vai ser outro Emirados Árabes, outro Catar? Vai conseguir se abrir para o mundo? O que você acha desses jogadores ir jogar lá somente por grana? Desce o dedão no like e ó, deixa a sua opinião. E se você quer entender do mundo da geopolítica global, ó, aqui na descrição tem o Geopolítica Flix, a minha plataforma do Max, onde nós falamos de geopolítica em aulas, tudo detalhado de mais de 1 hora de diversos temas. Entra para conhecer, ó, precinho baixinho, baixinho, baixinho. Você vai ter, cara, muito conhecimento para aprender a conversar sobre geopolítica. Informação é poder. Conhecimento também, né? Informação e conhecimento. Valeu, galera. Tamo junto.